Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio. Hoje aqui nós estamos nessa playlist, nessa série sobre a Divina Comédia, mais precisamente na primeira parte da Divina Comédia, que é o Inferno, né? Junto com Dante e Virgílio nessa jornada entre o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E aí tirando valiosas lições de cada canto, de cada personagem, de cada assunto, lição e moral que Dante expressa aqui em cada canto na sua obra, que é realmente divina. É uma obra divina. Então, se você tá gostando dessa playlist, tá gostando desse conteúdo, tá gostando da série, tá gostando da forma que eu tô fazendo os vídeos, que você possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque cada canto novo que eu posto aqui, cada vídeo que eu trago aqui, você é notificado e você fica por dentro, então, das novidades aqui sobre essa obra. E também dá essa força aqui pro meu canal. E eu agradeço de coração. E hoje nós estamos, então, no canto 28. Como sempre, trago a introdução do canto, todo o significado, o simbolismo, tudo aquilo que está por trás e escondido nas entrelinhas ali, de uma forma mais aprofundada, né, para que você possa aprofundar e entender melhor aquilo que a obra quer expressar, aquilo que o canto quer explicar e expressar aquilo que o autor quer expressar nessa obra. E também mais fácil para a gente tirar valiosas lições que a gente pode fazer e é indicado que se faça lendo essa obra, né? Porque aqui a gente vê muito e aprende muito sobre virtude, sobre pecado, sobre escolha, comportamento, consequência. A gente pode tirar valiosas lições, tirar uma moral aqui de cada história, de cada personagem que a gente conhece através de Dante, ok? Já que nós estamos chegando no final do Inferno, nós estamos no canto 28 da parte Inferno, que tem 34 cantos, né? Então estamos aí quase na reta final. Né? E quanta coisa a gente já viu aqui, quanta coisa que a gente já aprendeu, quanta coisa que a gente já se admirou aqui, né? Da sabedoria, da inteligência e da forma como Dante se expressa e fez essa obra literária que foi eternizada, né? Então vale muito a pena essa obra. E é por isso que eu trago aqui, né? Fala sobre muitos assuntos, sobre várias coisas e agrega muito valor na nossa vida se a gente souber, né, aprofundá-la, né, se a gente souber realmente apreciá-la, aprofundá-la, desfrutar dela, ok? Então vamos lá pro canto 28. Então eu começo com a introdução e depois eu trago toda a chave de leitura, simbolismo, significado, daquilo que está escondido nas entrelinhas e que nos ajuda a entender melhor aquilo que Dante queria expressar. Canto 28. Diz assim a introdução. No nono compartimento, os poetas encontram os semeadores de cismas e escândalos civis e religiosos. Dante vê Maomé, que o encarrega de uma embaixada para o herege rei Dolcino. Fala também com outros danados. E assim começa o canto. Olha que interessante. Aqui ele também encontra algumas pessoas famosas. Ele encontra Maomé, ele encontra Ali, ele encontra esse rei Dolcino. E ele fala, como que eu poderia narrar tudo, a atrocidade, toda a situação, todo o cenário que eu vi nessa vala. Ou seja, eles estão saindo da vala das línguas de fogo e está adentrando numa nova vala, onde ele vê ali uma coisa terrível, um cenário de guerra, né? São vários corpos decapitados, desmembrados, muito sangue, muitas vísceras, almas ali com todos os órgãos para fora, sem olho, sem cabeça, sem boca, sabe? Eles estão realmente dilacerados, destroçados, estão esquartejados ali. Então há muito sangue e muita violência, digamos assim, sabe? Então aquelas almas estão assim dilaceradas, né? Então, faltando partes do seu corpo, membros no seu corpo, né, estão separados de alguns membros, estão sem alguns membros. E aqui, essa vala, ela representa aqueles que foram responsáveis ou fizeram na sua vida
cometeram na sua vida o pecado da discórdia, ou seja, foram semeadores de discórdia. E aqui então existem 3 categorias. Existem os criadores de cismas, cismas religiosos, e aqui a gente entra com o exemplo de Maomé e Ali. Nós temos aqui também os criadores de conflitos sociais, que é o Cúrio e o Medicina. E nós temos aqui também os semeadores de discórdia, de desunião familiar, o Bertrand e o Mosca. Nessas 3 categorias, os semeadores de discórdia. E aqui o contraponto, e aqui é o exemplo do contraponto. O que é o contraponto? É o pecado, é o castigo para o pecado, sendo que o castigo para o pecado é ele sofrer um pouquinho daquilo que eles fizeram as outras pessoas sofrerem. Entende? Então, o castigo para cada pecado aqui no inferno é como se fosse um sofrimento eterno daquilo que eles fizeram as outras pessoas sofrer, ou daquilo que eles fizeram de mal, o mal que eles provocaram, que eles promoveram no mundo. Eles acabam, então, bebendo do próprio veneno aqui de uma forma eterna, de uma forma muito mais terrível, que é um castigo no inferno. Então, aqui mostra um exemplo muito interessante, que é desse próprio Bertrand de Born. Ele acabou fazendo a separação de um filho e de um pai. Ele causou a discórdia entre um pai e um filho, o que houve a separação na família, né? E por causa disso, ele tem como castigo aqui nessa vala a sua cabeça separada do corpo. E ele mesmo fala, por causa daquilo que eu fiz, através da discórdia que eu causei, eu separei um pai de um filho, houve então uma divisão, uma discórdia familiar, né? Por esse mesmo motivo, eu tenho o cérebro separado do meu corpo. Ele mesmo segura a cabeça dele. Então, ou seja, é um corpo sem cabeça que segura a própria cabeça, né? Vagando ali eternamente no inferno, porque esse é o seu castigo, porque ele fez uma divisão familiar, ele fez uma discórdia, ele fez um filho de um pai se separar, né? Nesse sentido, Mosca também da mesma forma. Existem outros castigos, né? De outras formas. Existem pessoas sem os braços, existem pessoas sem o olho, sem a língua, existem pessoas, de acordo com cada coisa que eles fizeram, existe ali uma parte do seu corpo desmembrada, existe ali uma parte do seu corpo separada. Existe um homem que está aberto, desde o nariz até a barriga, com todas as suas vísceras para fora, né? E ele abre, e ele faz mal a ele mesmo, né? O que justifica ali, então, aquele pecado que ele cometeu, né? O castigo para aquele pecado que ele cometeu em vida, né? Então, aqui está Maomé, o mais famoso de todos é Maomé. E não somente eles estão rasgados, eles estão cortados e as feridas fecham, mas tem um demônio ali que é responsável por constantemente dilacerar, cortar, esquartejar eles ali, esse sofrimento eterno. Então, uma das almas até fala, por mais que as feridas cicatrizem, esse demônio é responsável por novamente abri-las. E assim é esse ciclo nesse castigo eterno, né? Então, eles estão sempre sendo dilacerados, né? Esquartejados, cortados, abertos, né? Por esse demônio. E as feridas não dá nem tempo de cicatrizar, esse demônio faz novas, né? E aqui, então, estão os semeadores de discórdia. Primeiramente, o primeiro relato é sobre os cismáticos, aqueles criadores de cismas, de divisões, de separações, de discórdias religiosas. E aqui o exemplo está Maomé e o seu primo Ali, né, que ele criou então uma religião, ele criou ali uma religião, né, e fez então muitas pessoas se dividirem nesse sentido, né, de religião. Aí temos ali os conflitos sociais, que é o Caio Cúrio e o Pierre de Medicina. Tem um detalhe interessante que aparece um homem que está dilacerado no seu nariz, na sua língua, na sua boca e na sua orelha. Esse é o Pierre de Medicina e ele é responsável de causar muitas intrigas, muitas separações, muitas discórdias através do quê?
através da garganta, da boca, por isso que aqui está destruído, está dilacerado, dos ouvidos, ouvindo e espalhando segredos que não deveriam, causando discórdia, ou seja, ouvindo atrás da porta e se utilizando aquilo que ouvia para causar e gerar discórdia. E também olfato, né? Seu nariz está destruído porque o dom de farejar segredos alheios e se utilizar deles para causar divisões, separações, discórdias entre ali os ciclos sociais. Caio Cúrio, ele foi responsável pela Guerra Civil Romana, né? 49 a.C., César estava proibido cruzar a fronteira lá, uma certa fronteira, e esse Caio de Cúrio aconselhou ele, convenceu César a atravessar, o que gerou, então, a Guerra Civil Romana. O Mosca e o Bertrand, eles foram, então, né, ali castigados aqui, são nobres que aparecem aqui, eles são castigados aqui por causar discórdia, semear discórdia, separação entre famílias, né? Então, o Mosca, ele bem na verdade causou, instigou a rivalidade, a rixa, né, a discórdia entre duas famílias. E essa rivalidade, essa rixa, essa discórdia e essa briga entre essas duas famílias foi o que levou à criação, então, dos partidos ali rivais, né, das partes rivais de Florença, que são os guelfos e os gibelinos. E o Beltrán, ele fala, né, que a cabeça dele está separada do corpo porque ele fez a discórdia que separou o rei Henrique II do seu filho. E é por isso que ele tem esse castigo de ter sua cabeça separada do seu corpo. Então aqui é esse castigo, da mesma forma que eles separaram, fizeram divisão, discórdia, né? Eles são castigados, então, tendo partes dos seus corpos dilaceradas, cortadas, né? Separadas dos seus corpos. Essa é a reflexão desse canto. E esse canto tem o contraponto, né? Ou seja, o castigo para o pecado, de uma forma mais ampla, mais perfeitamente explicada com esses exemplos. Então, quanto que é prejudicial, né? A divisão, causar a divisão, que nós estamos no 8º círculo, o círculo dos fraudulentos, onde eles usam da astúcia, da estratégia, da inteligência, da artimanha, da malícia, para causar mal, né? Entre as pessoas e para as pessoas, se aproveitando da ingenuidade, se aproveitando da fraqueza, se aproveitando de segredos, se aproveitando de um poder momentâneo, né, para causar e gerar um mal conscientemente. Lembrando que aqui dentro da cidade de Dite, as pessoas têm consciência do que estão fazendo e mesmo assim fazem. Então, não é um pecado por instinto ou por falta de controle. Então, nesse sentido, são os mais graves e são castigados mais gravemente aqui no inferno. E esses são, então, os pecados dos semeadores de discórdia. Então, quanto que é complicado, né? Quanto que é pesado, né? Nesse sentido. A gente acha que alguma coisa que a gente faz, que a gente fala e que a gente causa entre um e outro passa desapercebido, mas não, né? Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, para não sermos semeadores de discórdia, de divisão, mas sim pacificadores, né? Aí daqueles que promovem os escândalos, né? Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no mar, nem ter nascido, né? Qualquer mal que a gente faça para um desses pequeninos, seria melhor que se colocasse uma pedra no pescoço e se atirasse o mal, nem ter nascido. Então, a importância de ter a vigilância, a prudência nesse sentido, nesses assuntos, e promover a paz, o amor, a união, e não o contrário. Porque senão, esse é o castigo, né? Assim como eu já falei nos outros cantos, assim como a gente tem inteligência, tem capacidade, tem dom para fazer o bem, a gente tem que ter vigilância, prudência para aplicar realmente no bem e não no mal. E aqui está a diferença entre os bem-aventurados e os danados no inferno. Eles usaram coisas boas que eles tinham, inteligência, sabedoria,
né, estratégia, discernimento, visão, mas de uma forma errada. E por isso pagam pela eternidade, com esses castigos terríveis. Ok? Então é isso. Esse foi o canto 28. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, porque o próximo canto você vai ser notificado. E dá essa força aqui pro meu canal, porque eu vou ficar sabendo que você tá gostando do meu trabalho. E isso vai ser um incentivo, uma motivação pra mim. E também vai dar essa força aí, esse up no canal, né? E o YouTube vai entender que tudo que estamos fazendo aqui é bom, é relevante e é interessante, ok? Então eu fico por aqui, que Deus abençoe você. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo canto.